Questão do ITA, questão de pH e pOH, indicadores ácido-base. Diz assim, sobre indicadores de pH, é errado afirmar que... Então, nós temos aí 5 itens que nós vamos analisar um a um para encontrar o item falso, porque ele quer o item falso. Então, vamos lá. Antes, eu quero fazer aqui um resumo com você. Eu coloquei aqui um indicador muito comum, que é a fenolftaleína, né? Aqui é a estrutura da fenolftaleína na sua forma que a gente chama de não ionizada. A fenolftaleína é um indicador que é um ácido fraco, ela tem as funções fenol, aqui ó, fenol é um ácido fraco, e temos também aqui um éster cíclico. Um éster cíclico é uma lactona, é uma função orgânica chamada lactona. Então, a fenolftaleína em meio ácido, ela está na sua forma não ionizada. Em meio básico, se a gente for acrescentando hidroxila, a fenolftaleína vai se ionizar e chegar nessa estrutura aqui. Que nós temos aqui uma cetona, temos ainda a função fenol, e veja que houve a quebra desse anel aqui, ó. De certa forma, agora a gente tem ali um carboxilato, C dupla O menos, ok? Em meio ácido, ela voltaria a ficar na sua forma não ionizada. Na forma não ionizada, que é em meio ácido, ela tem a cor incolor. Em meio básico, que ela está ionizada, ela tem uma outra cor, que é a cor rosa. Por isso que os indicadores ácido-base, eles mudam de cor dependendo do pH. E cada indicador tem uma faixa de pH, que a gente chama de pH de viragem, no qual essa mudança de cor ocorre. A gente pode generalizar isso de forma interessante assim. Eu coloquei aqui um indicador genérico, H e N, é um ácido fraco. Esse indicador, ele se ioniza em H+, e N-. Na sua forma não ionizada, eu coloquei aqui que ele tem uma cor A. E na sua forma ionizada, ele tem uma cor B. Então, vamos ver qual é a cor que predomina em meio ácido e em meio básico, tá bom? Vamos lá, em meio ácido. Em meio ácido, você tem uma elevada concentração de H+. Se eu tenho uma elevada concentração de H+, ou pelo princípio de Le Chatelier, aumenta a concentração de um produto, o equilíbrio se desloca para o outro lado. Então, o equilíbrio vai deslocar-se para o lado dos reagentes. Quando o equilíbrio deslocar-se para o lado dos reagentes, ele vai consumir a forma ionizada e vai formar essa forma não ionizada. Então, sem dúvida, quando o equilíbrio se deslocar para a esquerda, a forma não ionizada prevalece, né? Prevalece H e N. H e N, aquoso, vai prevalecer. Como prevalece H e N, qual é a cor que também vai prevalecer? Vai prevalecer a cor A. Então, meu amigo, esse indicador em meio ácido, ele apresenta a cor A. Em meio básico? Ora, em meio básico eu vou estar com uma alta concentração de OH-. Quando eu acrescento OH-, devido a essa reação, OH- com H+, produzindo água, diminui a concentração de H+. Quando diminuir a concentração de H+, o equilíbrio se desloca para a direita. Quando o equilíbrio se deslocar para a direita, vai prevalecer a forma ionizada, que é o IN-. Como prevalece a forma ionizada, a cor que vai prevalecer também é a cor B, ok? Então, dessa forma, nós estamos mostrando claramente que o indicador, ele vai mudar de cor em meio ácido ou em meio básico, e é deslocamento de equilíbrio, princípio de Le Chatelier, dependendo se vai prevalecer a forma não ionizada ou a forma ionizada. Com essa revisão, a gente tem condições claramente de analisar cada alternativa procurando o item falso, né? Porque nós estamos procurando o item falso. Então, vamos lá. Os indicadores ácido-base são ácidos ou bases fracas. Correto, verdadeiro. São ácidos ou bases fracos que são colocados em pequenas quantidades até para que não interfira no pH da própria solução.
Item B. Em soluções aquosas são usados como tampão. Falso. Os indicadores ácido-base não são usados como tampão. Uma solução tampão é uma solução que resiste a grandes variações de pH, ou seja, o pH varia pouquinho, mesmo que você acrescente a essas soluções determinadas quantidades de um ácido ou de uma base. Os indicadores ácido-base não têm a função de serem utilizados como tampão, como solução tampão. Falso. Item C. Geralmente possuem anéis aromáticos em suas estruturas moleculares. Verdadeiros. Muitos indicadores ácido-base, como a fenolftaleína, possuem anéis aromáticos. Inclusive, essas conjugações de elétrons π que são responsáveis, por exemplo, pelo aparecimento de colorações. Muitos compostos orgânicos que têm uma grande conjugação, ligações duplas, conjugadas, dupla simples, dupla simples, dupla simples, isso faz com que o composto tenha uma certa coloração. No caso aqui, dependendo da faixa de pH. Item D. Deve apresentar uma mínima interferência no sistema químico de interesse. Verdade. Quando eu coloco um indicador ácido-base, tem que ser um ácido fraco e em pequenas concentrações para que aquilo não interfira no meu sistema, na minha solução que eu esteja trabalhando. Item E. Respondem à presença de íons de hidrogênio em solução aquosa por deslocamento de equilíbrio entre as formas que ele chamou aí de associada, que é a não ionizada, e a ionizada. Verdadeiro. Ok? Quando eu coloco H+, o equilíbrio se desloca para a esquerda, prevalece a cor A. Quando eu coloco H-, consome H+, o equilíbrio se desloca para a esquerda, prevalece a cor B. Então, todos os itens são corretos. Único item falso, o item B. Está aí uma questão muito interessante de indicadores ácido-base. Marcamos o item B.